Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Boa tarde, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva. Quanta saudade de vocês! Estamos hoje aqui recebendo uma querida amiga de muitos anos, uma pessoa que eu tenho muito orgulho da nossa amizade, do grande ser humano que ela é, que é a minha querida missionária Midian Lopes. Boa tarde, Midian. Tudo bem com você, querida? Oi, Candreva, que prazer. Muito boa tarde para você e todos os ouvintes dessa rádio querida. Que prazer, gente. Estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite. E para começar, vamos iniciar com uma breve oração. Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, levando coisas boas para os nossos ouvintes, Senhor, falarmos da sua palavra, ó Pai, abençoa a vida, a família, o ministério, a parte profissional, pessoal, financeira, em todos os aspectos, a saúde da nossa querida Midian, suas filhas, Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes, conforme as suas necessidades. Abençoa, Pai, o nosso Brasil. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Ó Pai, que todos os joelhos se dobrem para louvar, honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Amém. Aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, toca-lhes o coração, Senhor. Toca o coração de cada um quanto ao arrependimento das coisas vãs, Senhor, para que possamos cada dia mais glorificar o teu santo nome, Senhor. Que jamais deixemos de nos colocar como instrumento em tuas mãos, Senhor, para fazer a tua obra. Unge, ó Pai, a vida de cada um de nós, para a honra e glória de ti, ó Pai. É o que te rogamos hoje e sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Coisa linda, né? Eu acho tão maravilhoso isso que você faz. É chamar a Deus para estar com você. E assim, Midian, eu sempre falo, tem pessoas que falam assim, por que você começa o teu programa com oração? Eu falei, tem coisa melhor do que colocar Deus à frente de tudo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acabo de orar, eu fico numa felicidade tão grande, sabe? Meu coração fica assim inflado, porque eu converso com Deus mesmo, sabe? Verdade. A presença dele, Candreva, faz toda a diferença. É essa paz que você faz um trabalho leve, né? Um trabalho tranquilo, porque ele está aí junto com a gente, né? Que lindo, meus parabéns, tá? Amei essa iniciativa. É isso aí. Mas, gente, a Midian, a gente se conhece há muitos, muitos e muitos anos. Trabalhamos juntos na Polícia Militar, não é, Midian? Conta para mim, como é que foi você chegar na corporação quando você soube do concurso? E aí, como é que foi esse aparato todo? Eu vou te falar, Candreva, a minha história é muito linda, porque eu, desde criança, falava isso para minha mãe. Mãe, quando eu crescer, eu vou colocar uma farda. Eu falava isso, né? E eu tinha uma ansiedade para crescer. E quando eu cheguei a fazer 3 concursos para aeronáutica, um para a Marinha, e quando estava estourando o último ano, eu fiz para a polícia. Então, foi maravilhoso, né? Eu estava conversando com uma senhora dentro do ônibus, minha mãe já orava por mim, e meu pai não queria, meu pai achava muito perigoso. Meu pai teve 8 filhos homens, né? E ele queria que pelo menos um fosse militar, mas a caçula dele que resolveu ser militar.
Então, para ele, para ele foi terrivelmente difícil. Aí, eu conversando com ele durante 3 anos, né? Ele deixou fazer quando eu fiquei de maior, foi minha última oportunidade. Aí eu conheci uma senhora dentro do ônibus que me deu um cartãozinho para me procurar um pistolão. Naquela época já tinha esse negócio de pistolão. Aí eu me lembro que eu cheguei lá no pátio do CRSP e eu falei para Deus, Deus, está aqui, olha, eu vou rasgar esse cartão e vou te pedir para o Senhor me aprovar. E se o Senhor me aprovar, além de eu ganhar o meu pão de cada dia, eu quero fazer da polícia o meu campo missionário, eu quero ganhar almas para Jesus. E assim foi. Eu fui aprovada por ele, né, naquelas etapas todas que você sabe. Eu me sentia muito incapaz de passar, porque eu não tinha corpo físico, eu não tinha nenhum preparo físico, né? Até que estudar eu gostava, mas eu precisava contar também com o físico. E eu olhava para mim, eu achava que eu não ia conseguir, mas Deus me aprovou e estou aí. Cumpri a minha missão, combati o bom combate. Graças a Deus. Se eu não me engano, você foi da terceira turma. Terceira turma, né? Terceira turma. Eu fui da primeira de 80... turma. 80 aí? 85, eu fui de dezembro de 85. Então, eu fui da primeira turma de sargento. Né? Não tinha sargento feminino antes da minha turma, eu sou 39.000 em 83 que eu entrei. Ah, e só teve essa turma que foi de civil direto para sargento, né? Só teve essa única turma que eu me lembro. Legal. Eu estudei muito, juntei muito livro velho sem capa, eu peguei programa, estudei tudo que tinha no programa. Eu falei, não vou cair dentro, e estudei, graças a Deus. Passamos então, 17. Verdade, mas... 11 contando comigo eram civis, e 6 já eram soldados da corporação. Legal, e engraçado que naquela época era muito concorrido, né, Candreva? Eu concorri com mais de 3.000 mulheres na época. Muita gente. O meu concurso foram 2.700 candidatas. Lá no Maracanã. Foi lá mesmo. Mas graças a Deus. Agora está maior a concorrência, né? É verdade. Mas, assim, pela novidade que era, né, a mulher na militar, vocês abriram o caminho, mas na minha turma era muita novidade, né? As pessoas viam a gente, né? Então, foi muito concorrido e uma coisa muito bonita, que eu sou muito orgulhosa de ter usado uma farda, uma arma, e assim poder mostrar para a sociedade que nós temos valores maravilhosos, tanto no gênero feminino como no masculino, né? Exato. Entendeu? Muito interessante. E assim, você foi uma das que realmente... Eu amo todas as policiais que passaram por nós, que fazem parte da nossa história, da minha história de vida, principalmente, entendeu? Mas você realmente sempre teve uma postura diferente. Aí depois eu fui saber, não, evangélica. Que aí você montou um grupo de oração, ainda no 2º batalhão, não foi? Isso. Eu tive a honra, Andreva, que quando eu cheguei, até hoje tem a União Evangélica da Polícia Militar. E a Companhia Feminina não tinha a congregação. Isso. Aí eu consegui criar a congregação, oficialmente, a congregação da Companhia Feminina, né? Ligada ao UFMERJ, ligada ao UFMERJ, e consegui também criar aquele conjunto de policiais femininas que chamava Conjunto Aliança. A gente cantava nos batalhões, nas igrejas, eu sempre pregava nas igrejas, fardada. Era muito lindo isso. E eu acho bacana nesse grupo que eu assisti algumas reuniões ainda quando estávamos lá no 2º batalhão, né? Conforme dava, né? Porque verdade. Trabalhávamos de escala
E O dia que batia. às vezes estava assistindo lá a nossa reunião, aí a ocorrência na rua, tinha que sair a supervisão, não sei o quê. É verdade, era na hora do almoço, né? Eu É, botei justamente de onze ao meio-dia, então era na hora do almoço, era aquela correria, mas dava tempo da gente adorar a Deus. exatamente. E E o que eu acho muitas bacana, colegas. o que eu acho bacana também, que não era uma coisa direcionada só para o evangélico, né? Porque Não, tínhamos amigas que não eram convertidas e que é, participavam com também, certeza, com cantavam, certeza. e isso tocou o coração de várias pessoas. Várias. E um detalhe importante, que às vezes elas vinham correndo da educação física e tal, me diziam, pode ser assim, minha filha, você pode ir até pelada, eu quero que você vá. Porque era no terceiro andar, né? Então, a Ah, dificuldade, a pessoa para tomar um banho, depois ter que ir lá, voltar, então eu facilitava. E não tinha esse negócio, eu queria todas lá. Porque o bom de adorar é que você não precisa ser cristão para você adorar. Você é livre, a Bíblia fala que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, amém. essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Que você não precisa impor nem obrigar a pessoa. Eu queria que eles tivessem essa oportunidade de poder adorar a Deus e ver que vale a pena. É gostoso. A presença dele faz toda a diferença. Então, eu conseguia isso. Com certeza, até porque só Deus para conhecer, né, o nosso O interior, interior, né? É verdade. né? Então, eu achei isso de uma benevolência assim, da sua parte muito bacana. O conjunto também participava, várias pessoas. Você tem até Isso. a história de uma amiga nossa, não foi? É, a Mas eu Rosana. posso, eu não sou evangélica, eu posso cantar com vocês. A Rosana Reis, eu também não sabia, eu não lembrava dessa história. Ela me contou lá no QG, num trabalho que a gente foi fazer lá. Então, ela disse que ela estava sempre no nosso meio, e eu falei assim, Rosana, vem cantar com a gente. Ela, mas como é que eu vou cantar, Vigia, no conjunto? Eu não sou nem da igreja. Eu falei assim, mas quem te disse que para adorar tem que ser da igreja? Vem cantar. E ela foi, começou a cantar com a gente, que daqui a pouco estava levantando a mão e, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus, e está até hoje. Olha Coisa que linda, sabe? É maravilhoso. muito bom, porque a gente não pode querer transformar a pessoa. A gente fala, e quem faz a mudança, a transformação é o Espírito de Deus, não somos nós. Nós somos Exatamente. um canal, é verdade. Nós somos um canal, né? Que temos que ter assim, uma empatia e também saber, né, receber a pessoa, porque tudo é a forma como você recebe a pessoa. A recepção fala tudo, né? Então, eu achei que foi maravilhosa a experiência que eu tive lá. E eu tentei contar outro dia quantas meninas que eu consegui ganhar na polícia, tanto homem e mulher, eu não consegui contar. Quando chegou umas 30 e pouco, eu não conseguia mais contar, porque você não tem como contar. Por exemplo, a Núbia foi a primeira alma que a gente ganhou lá no Cefap. Óbvio. E a Núbia ganhou todos os irmãos dela, que parece que eram 8, cunhados, o pai, a mãe, então você não consegue dimensionar isso. Não tem Olha que como. E vai levando. E assim são outras pessoas, a Campbell também, né, a sim, Solan. sim, sim, a Coronel Campbell. Na minha casa, eu fui a primeira a Então, aceitar Jesus, me batizei, né, na Igreja Batista, estive afastada muito tempo, mas não afastada de Deus, sempre, mesmo afastada da igreja, eu tenho sempre que acordo, eu oro a Deus, sempre peço, né, orientação, né, reconheço meus erros, peço perdão, tento melhorar, que a vida é assim, a gente vai melhorando um pouquinho. Andreva, mesmo nós que somos salvos, que já aceitamos Jesus, a gente pega toda hora pensamentos, palavras, atos, né? Então, a salvação, ela é gradativa. Ela vai acontecendo cada dia, né? A gente não consegue mudar assim, porque nós somos muito falhos, a gente herdou o pecado, né?
mas a misericórdia do Senhor é tão grande, né, que ele fala assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é isso que eu acho bonito do Evangelho. É porque Deus ele não faz acepção, ele conhece as nossas fragilidades. Né? E ele trabalha exatamente em cima disso aí. Porque se a gente fosse são, não precisava, né? Se a gente fosse perfeito, não precisava buscar um Deus. Nós buscamos um Deus porque nós temos necessidade de mudança, necessidade de melhorar. Por isso que a gente busca Ele. E é maravilhoso. Exatamente, exatamente. E quantas bênçãos, né? E quantas bênçãos a gente tem recebido de Deus em nossas vidas. Há testemunho na minha vida que não falta. Muita coisa mesmo, sabe? Muita coisa mesmo. E você também, a gente observa, você, a Sônia, que agora é defensora, vocês vinham supervisionar a gente, mas vocês tinham uma forma diferente de lidar. Porque o militarismo, ele é como se fosse uma cobrança, né? E só vê as falhas e pune, vê as falhas e pune. E vocês viam algo bom na gente, entendeu? A Sônia, me lembro, você, a Miriam, né? Também hoje é major, a Marli, sabe? São pessoas maravilhosas que acolhiam a gente, apesar de estar ali com uma missão de supervisionar, mas, ao mesmo tempo, conseguia ver alguns valores em nós e conseguia fazer uma diferenciação. Até mesmo nas nossas falhas, vocês tinham uma maneira diferente de julgar, né? Eu achava isso maravilhoso. Entendeu? Porque nós somos uma família, né? A união, ela é importante, né? Não que a gente vá ser permissiva quando estava na ativa, né? Mas a gente procurava justamente isso, o discernimento, a orientação, né? Porque estamos todas no mesmo barco. É verdade, é verdade. Então, a gente precisava crescer juntas. É verdade. Né? E você via, tantos anos se passaram e a amizade permanece de forma gostosa, respeitosa, com carinho. Eu tenho um carinho, uma felicidade imensa, né, de estar sempre com vocês. Né? Olha, a coisa que me deixa mais feliz é quando um de vocês fala assim: olha, a gente está montando um grupo, você quer participar com a gente? Né? Legal. Que você montou agora o grupo do QG. QG do Senhor, né? É um grupo de... a maioria já são aposentadas, né? E a gente sentiu a necessidade de estar orando pelas que estão na ativa, principalmente, porque o Rio é uma situação de violência muito crítica, né? Muito problemática. Então, a gente viu essa necessidade e também nós tivemos uma situação no nosso passeio em que uma policial, ela procurou o nosso quarto porque ela queria se suicidar. E ela foi lá no nosso quarto pedir socorro, chorando. Aí, através desse problema dela, que a gente viu a necessidade de orar pelas colegas, porque a gente não sabia, a gente estava no passeio, todo mundo junto, e ela tentando se suicidar. O inimigo mandando ela se jogar no mar, mas ela, antes de se jogar, ela foi lá no nosso quarto. E a gente orou por ela, e quando chegamos em casa, depois que terminou o passeio, eu falei: a gente precisa criar um grupo de oração. Isso ali foi um sinal para a gente. Aí eu comecei a pesquisar, e a gente viu que existe um número muito grande de policiais que se suicidam, né? Então, a gente ficou preocupada com isso. E, assim, é um problema que nós somos coluna na nossa casa, né? Somos profissionais que a gente quase que aprende a resolver tudo na nossa família, né? Que a gente pega um conhecimento grande. A gente é quase que um arrimo de família. Arrimo de família, né? exatamente.
Então, a gente viu que quando a gente falha, todo mundo que está à nossa volta, que depende de nós, que precisa de nós, também falha. Então, a oração, ela é um alicerce. É verdade. Que vai dar sustentação para essa pessoa continuar sendo esse arrimo de família. Então, tem sido uma benção, né? A gente vê que o grupo está crescendo, está dinâmico, e a gente precisa mesmo orar. Porque o cristão que não ora e não lê a palavra, ele fica presa fácil, né? É Então, a gente tem que ter esses dois pilares aí, né? Oração e palavra sempre, não podemos perder isso de vista. Eu te fiz esse convite porque você tem uma ferramenta maravilhosa, que é a comunicação. Então, a gente precisa comunicar para as demais que existe um grupo orando por elas. Exato. As que estão de licenças, as que estão de férias, às vezes por algum problema administrativo, algumas que estão punidas. Então, nós temos que ter esse suporte espiritual, entendeu? É um braço, nós somos um braço da UEPMERG, né? Então, a comunicação, você é fundamental nesse nosso trabalho. Porque você, por exemplo, hoje, você está me dando uma oportunidade de divulgar que a gente tem esse trabalho. E assim vai, cada um na sua dinâmica, porque Deus, ele usa cada um de uma forma. Todos nós temos valores, né? Por isso que ele falou que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E cada um tem uma função importante. E a comunicação, Pedro, eu acho que é tudo. Até dentro da nossa casa, se não houver comunicação, as coisas não acontecem. Então, você é um instrumento de Deus precioso, né? Eu digo que esse programa é meu ministério. E eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita, todo dia Deus me acorda para orar na madrugada? Às 3 horas da manhã, às 5 horas da manhã. E às 5 horas eu levanto, né? Porque eu acostumei a dormir e acordar com as galinhas, né? Porque 6 horas tinha que estar com o policiamento pronto na rua, né? 6 horas. É verdade. A gente se condiciona. Aí eu continuei. Né? Mas eu sempre gostei de dormir cedo e acordar cedo. Aí todo dia, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu vou te oro. Aí 5 horas eu oro. Aí eu já levanto. 5 horas da manhã eu já levanto, já. E eu vou te falar, a oração na madrugada, ela é muito melhor, ela é muito benéfica. Eu falei esses dias aí eu citei 5 benefícios da oração na madrugada. É muito importante, né? Então, é um efeito, parece que é mais rápido, né? Então, eu também gosto de orar às 3 da manhã. Maravilha. Olha, vê que coincidência. Deus já chamando a gente aí para... É verdade. Para estar junto, né? Que legal. Vamos ouvir um dos louvores que você indicou? Ah, sim. Pode ser Se Não Fosse Jesus, eu gosto muito dele. Tá bom, peraí. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Todo o meu sofrimento nunca teria fim. Mas se não fosse Jesus amenizar o meu sofrer, tirou-me das trevas com as mãos poderosas e me converteu. Jesus, 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 se não fosse Jesus, Jesus, ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Ai, Jesus, 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 se não fosse Jesus, Jesus, ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Hoje eu vivo alegre com o meu Salvador, que me deu sua graça
e que gostoso, né? Realmente É é maravilhoso. algo magnífico a gente ter um Deus que a gente confia, criou tudo, e nos deu esse presentaço, que foi mandar o filho dele, né, nascer É verdade. para nos dar a certeza da salvação. Verdade. Coisa linda. Então, assim, a gente tem muito que se espelhar no Filho amado de Deus, no nosso Com Salvador. certeza. Mas, Midian, que linda mesmo a letra desse louvor tão gostoso, tão Verdade. importante. Edificante, né? Edificante. Eu amo esse louvor. Amo. É isso aí. Muito. Como é importante louvar a Deus. Verdade. Se as pessoas soubessem, né? Todo ser que respira, todo ser, até os passarinhos, as árvores, as plantas, tudo louvam a Deus, né? Coisa É, linda. é muito, muito lindo mesmo. Midian, é, eu queria que você falasse a respeito desse teu ministério do saber ouvir, Ah, sim. É né? muito E isso tem me ajudado muito, porque certas situações, né, que a gente tem a mania de querer ser ouvido, querer ser compreendido, e às vezes a pessoa fala uma coisa que te magoa, você já quer rebater, você quer chegar e mostrar que você que interessante. está com a razão, e a coisa complica e a gente se machuca e machuca o outro. Então, isso tem servido de grande valia para mim, esse teu ministério. Explica aí para os nossos ouvintes. Então, esse projeto comunitário chama-se Projeto Ouvir. E o que significa essas 5 letras do ouvir? Aí nós oramos a Deus e perguntamos, mas o que esse projeto ouvir significa o quê? Aí ele deu para a gente significado. Ouvir, orientar para usufruir, instruindo e realizando. Você Entendeu? pode Vou repetir? repetir. Olha, as 5 letras do ouvir. Orientar para usufruir, vivenciar, instruindo e realizando. Olha, Então, é muito interessante porque hoje ninguém quer ouvir ninguém. exato. E surge uma pergunta: será que ouvir é um dom? Ou será que ouvir é uma arte? Que nem todo mundo sabe ouvir. Mas olha só, quando o Criador nos fez, ele deu um sinal para a gente. Ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca só. Então, o que ele quis dizer para nós? Devemos ouvir mais e falar menos. E eu pesquisei só na Bíblia, eu achei 1085 versículos falando sobre o ouvir. E tem muito mais versículos falando sobre ouvir do que falando sobre o amor. O amor tem 867 vezes. Aí eu peguei e comecei a me questionar, será que ouvir é mais importante do que amar? Não, o ouvir, ele é um gesto de amor. É interessante? E nós fizemos uma pesquisa durante 9 anos, perguntando às pessoas se sabiam ouvir. 75% disseram que não sabem ouvir. Mas, na verdade, eles não querem ouvir.
Exatamente. Que fere Você o vê que hoje... orgulho, Verdade. né? Você vê que hoje... É um aprendizado, né? Um aprendizado. Você vê que antigamente a gente saía nas praças, nos ônibus, em transporte coletivo, a gente conversava com as pessoas. Hoje você sai, está todo mundo com fone de ouvido. Está todo mundo vivendo o seu mundo, a sua realidade, os seus problemas. E quando a gente se comunica, quando a gente ouve a história de alguém, a gente compartilha. E às vezes, por que as pessoas falam que não sabem ouvir? Porque às vezes ela vai ouvir uma pessoa e ela tem a solução para aquela pessoa, para aquele problema daquela pessoa. Mas as pessoas não querem ouvir. Aí diz que não sabe ouvir. E apenas 5% disseram que querem aprender a ouvir. Desses 5%, 3% disseram que não sabem mesmo. E 2% disseram que sabem ouvir. E a maioria desses 2% são mulheres. Olha que coisa interessante. A maioria das pessoas que sabem ouvir são mulheres. Aí eu te digo por quê. Deve ter uma ligação com a sensibilidade mais aguçada que Deus deu para nós. Nós, mulheres, pelo fato de ter a responsabilidade de cuidar da cidadania, né? Nós é que somos educadoras em potencial, a gente que educa os filhos, a gente que manda para a escola, a gente que ensina a educação familiar, a gente aqui dá aula de etiqueta para os filhos, como a menina deve sentar, esses detalhes. Então, eu entendi que o maior número de mulheres são aquelas que sabem ouvir. O gênero feminino está mais propício para isso. Então, Candreva, eu comecei a pesquisar sobre isso. E não querer ouvir começa dentro da nossa própria casa. Eu tenho duas filhas. E elas falavam assim, mãe, a senhora brincou com Tarsila do Amaral, com Princesa Isabel. Quer dizer, o seu assunto não tem nada a ver com a gente hoje. Não é isso? Os filhos acham que nós somos muito antepassados. Nós somos muito antigos para entender a mentalidade jovial deles. Mas isso é uma coisa que também acontecia conosco quando éramos jovens. Não é isso? É uma coisa que vai passando de geração. Mas eu quero dizer que o saber ouvir, ele faz parte da comunicação. E isso tem que ser implantado primeiro dentro da nossa casa. É verdade. Hoje, pelo advento da mulher ter assim, acontecido, para mim, foi a maior bênção, que foi a emancipação da mulher. Foi a maior bênção. Mas esse advento levou muitas mulheres a se sentirem muito poderosas. Não é isso? Elas querem competir com os homens de igualdade, mas só que não existe isso. Não tem como a mulher competir com o homem. A mulher, ela tem que lutar pelos direitos da mulher. Não de querer ser igual ao homem, porque a gente nunca vai ser igual ao homem. Não tem como. Então, começa a existir já os atritos. Aí a mulher não quer conversar com o homem, não quer catar, não quer aceitar. E o homem também, pô, essa mulher está querendo mandar muito, porque está trabalhando, está ganhando, às vezes ganha até mais do que ele. Aí começa, dentro da nossa própria casa. A mulher não quer ouvir o homem não quer ouvir a mulher, os filhos não querem ouvir os pais não têm tempo para ouvir os filhos, e fica uma bagunça. Então, o Projeto Ouvir, a proposta dele é fazer com que as pessoas voltem a ouvir o seu semelhante. Por que ouvir? Porque ouvir faz bem, ouvir valoriza o outro. Você se lembra muito bem que quando nós estávamos na ativa, aquilo me consumia. Você quer falar com um superior hierárquico? Ele sai andando. E você quer conversar com ele, você quer contar. Às vezes. Candreva, que coisa horrível. Quantas vezes eu parava e falava, você não vai parar para me ouvir, não? Eu tenho que ir andando mesmo atrás, porque você tem que olhar nos olhos da pessoa.
Exato. Você entendeu? Ouvir é isso. É questão de educação. É verdade, você educa o filho olhando nos olhos do teu filho, falando para ele as verdades da vida, como que a vida é dura, né? Então tem que ser nos olhos, passando ensinamentos, olhando nos olhos. Então essa questão do ouvir, ela é muito forte, porque começa tudo nessa comunicação, nesse patamar, de você estar ali ouvindo. Então você pode ver que a maioria dos problemas da humanidade hoje é porque paramos de ouvir o nosso semelhante. Parece que há uma disputa para ver quem salve-se quem puder. Eu acho que é essa mentalidade que está aí. Entendeu? Então as pessoas não se comunicam mais. Eu amo me comunicar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é abraçar. Também. É uma troca de energia tão boa, não é? Olha, só quem ouve, só quem sabe ouvir, sabe o valor de abraçar. E eu não sei, as pessoas, elas não sabem abraçar. Tem gente que abraça afastando o corpo da outra. Tem gente que não consegue dar um abraço mesmo apertado. O que é o abraço? É você... Tem gente que não consegue nem apertar a mão. Você vai apertar a mão, depois a pessoa... uma coisa fria, sem graça. Meu Deus, você não consegue sentir, né, o outro. Então, o abraçar é você sentir, encostar o teu coração no coração do outro e sentir o coração do outro bater. Se você falar com os cardiologistas, eles vão te explicar esse fenômeno. Que quando você encosta o teu coração no coração do outro, você sente bater. Então, isso é um verdadeiro abraço. Existe até uma terapia através de abraços. Tem pessoas que se sentem tão aliviadas com o abraço, né? Tão confortada. A gente, por exemplo, quando tem esses encontros nossos, né? É muito bom, te abraço muito. Eu acho isso tão prazeroso, você abraçar. E eu gosto de ficar agarrada ali uns minutinhos, abraçar. Entendeu? Porque é muito bom. Então, ouvir faz isso. E quando você está abraçado ali, você pode falar alguma coisa. Porque, exato, é porque a gente é verdadeiro, né? É verdadeiro, uma coisa gostosa. Mas, assim, os problemas da sociedade, as discriminações, as desavenças, a indiferença, como eu falei hoje, né, na mensagem de hoje, isso tudo vai afastando o ser humano, né? As pessoas não querem mais confiar no outro, as pessoas não querem mais desabafar, e o ser humano ele tem necessidade de desabafar. Exato. Você sabia? Olha, eu já tirei pessoas do suicídio por causa de um abraço. Já tirei pessoa que estava na beira de se suicidar. Então, é muito importante. E o Projeto Ouvir, ele resgata isso. Eu estou até com o meu avatar, eu vou colocar a partir do mês que vem, você é a primeira que está vendo. Tá lindo. E eu botei aqui, ó, é a orelhuda. Orelhuda, meu avatar vai ser da orelhuda. Bem, né? É verdade, a orelhuda que tem um ouvido bem grande para ouvir bastante, tempo necessário. E saber ouvir. Saber ouvir. Crítica, porque sem condenar. Sem condenar, sem discriminar. Porque, às vezes, a pessoa ela precisa... justamente que, às vezes, dentro da própria família não consegue esse espaço de ouvir. É verdade, é verdade. Para ouvir, para a gente desabafar, né? Não adianta você expor e a pessoa vir te condenando. Vamos apontar o dedo. Compreensivos uns com os outros. É verdade. Vamos saber ser mais dóceis. Né? E outra coisa, Candreva, a minha filha caçula, ela sempre falou isso para mim, desde a época do ensino fundamental, que elas parecem que tem um pouquinho desse negócio de ouvir. Aí ela falou assim, mãe, com 14 anos, 2 amigos meus foram falar para a mãe e para o pai que eram gays, e os pais mandou para fora de casa, botou para fora de casa. Olha, se a pessoa, o jovem ou a jovem, quer desabafar, ele vai procurar quem?
a pessoa que ele mais confia, que é o Exato. pai ou É a a mãe. mãe. Mas eles, esse pai e essa mãe, eles não estão prontos para ouvir, eles não sabem ouvir. Então, devido àquilo que ele aprendeu, aquilo que ensinaram ele, a primeira reação é jogar esse filho fora, jogar essa filha fora. Olha como é que é importante a questão do ouvir. Então, tudo começa dentro da nossa própria casa. Tá esse problema aí, não é só no Brasil, não é só aqui em São Paulo, não é só no Rio, está no mundo inteiro. Você vê jovens e mais jovens, até idosos, crianças no meio da rua. Aí você vai escutar a história de vida, é uma coisa que acontece em cadeia. Aqui em todo mundo tá. Por quê? Não conseguiu se comunicar dentro de sua própria casa. É muito difícil. Casa. E no caso dos meninos, quer dizer, se os pais expulsam o filho de casa por causa disso, ao invés de ouvir, né, acolher, né? Acolher e tudo, né, compreender, sei lá. Então, vai jogar no mundo, vai levar os jovens a outros problemas. É verdade. A prostituição vai levar a várias outras coisas. Várias outras coisas. Que poderia ser resolvido no seio familiar. Mas as pessoas. Exato. É verdade. Então, outra coisa também, às vezes, as drogas. As drogas. Hoje em dia, a pessoa tem que se desabafar com alguém. Às vezes ele foi experimentar. Eu ouvi uma pesquisa sobre drogas, que a maioria dos jovens, eles vão por curiosidade. Às vezes por indução também. Filhinho de mamãe. Verdade. Eu não tenho, né? E hoje Candreva... Infelizmente, eu já assisti vídeos na sala de aula, uma menina já foi os amigos incentivando, foi tirar a carreirinha lá, a garota já vê a cara da menina, eu falei, coitada. É verdade. Então, é uma coisa que se não houver um diálogo em casa, um diálogo sólido, né, isso vai acontecer, como está acontecendo. Hoje em dia, 95%, vamos dizer assim, das famílias tem um caso de um jovem que se envolveu na droga, ou outro transtorno, né, do comportamento. Então, nós temos que ter a questão do ouvir muito bem alicerçada. A orientação em casa, né? Porque virou modismo, né? Modismo. E, assim, eu já dei palestras em algumas escolas, né? Eu fiquei 6 meses dentro de uma escola, em vários lugares, empresas. Você vê que não tem idade. Todas as classes sociais, todas as faixas etárias, as pessoas precisam ser ouvidas. E nas escolas, as diretoras falavam assim, Midian, o problema começa no 6º ano. Eu falei, não, o problema não começa no 6º ano. O problema começa no berço. Vou mais além. A medicina já comprova que a partir do 7º mês de gravidez, a criança já ouve tudo que a mãe, né, e o pai está se comunicando com ele. Então, o problema não começa com o 6º ano. 6º ano é onde a criança começa a aprender a ler, então a coisa vai aflorar. Mas o problema, a raiz do problema já está lá atrás, lá atrás. E a Bíblia fala sobre isso. Ensina o menino, esse ensinar o menino, até os métodos seculares, diz que a criança, até os 6 anos, né, é onde ele está coletando todo o conhecimento. E a Bíblia também fala isso, lá em Provérbios 6:22. Então, nós temos que ensinar. E esse ensino tem que começar dentro de casa. Quando ele vai para o colégio, ele já tem uma bagagem, entendeu? Agora, quando ele começa a aprender a ler, ele vai começar a externar. Ele vai começar a mostrar a sua tendência, o que ele gosta, etc. Aí as professoras acham que começa ali. Mas não começou ali, começa lá atrás. Entendeu? Então, você fala, ler, ouvir mais,
a respeito da situação, né? Ouvir mais e falar menos. Nós temos que ouvir mais. Se Não, você eu sentiu... sei. Então, tudo bem, E tá. detalhe, Candreva, nós mulheres que somos mães, esposas, Deus foi tão maravilhoso que Ele nos deu essa percepção. Você sabe quando o teu filho está com problema, Sim, quando ele está mentindo para você. O marido também é. está dando os pulos deles errados, a gente sabe. Eu, na própria corporação, quantas vezes eu de serviço, e eu trabalhei na Supervisora de 90, Companhia Feminina, CEPTRAN, DIP, Colégio Militar, e depois já aposentado também na Fundação Assistencial Segura, né, das câmeras de monitoramento, Ah, né? entendi. Então eu dizia que era uma antena parabólica. Verdade. Aí eu estava assim, aí passava, opa, o que está acontecendo com você? Verdade, a gente Bateu um percebe. papo. Eu fazia isso. Senta É aqui, vamos verdade. conversar. O que está acontecendo? Eu já se passava de relance, eu acho que era o Espírito Santo falava, ó, está precisando. É verdade. Quantas vezes, ô Candreva, eu já abordei, por exemplo, tem várias colegas, inclusive a Mena é uma. Tu lembra da Mena, né? Sim, sim, Salara mesmo. Mena, ela, quando a gente chegou na companhia, ela tinha um linguajar muito feio, a Mena, de palavras, né? Que eu falava assim, meu Deus, não dá para conversar com essa mulher, mas eu tinha um amor por ela. Sim, ela é ótima. Aí eu falei assim, Mena, não tem condições de eu conversar com você. Porque eu acho que ela fazia aquilo porque ela sabia que a gente era crente. Uhum. Entendeu? Então ela fazia aquilo para instigar a gente. Aí eu peguei e falei assim, olha, Mena, não dá para me conversar com você, mas eu quero te dar um presente. Aí peguei uma Bíblia, fiz uma rúbrica, botei a data, falei assim, quando você tiver um tempinho em casa, você lê. Uhum. E dei para ela. Passado anos, eu encontro Mena na rua, ela veio me abraçar e falar comigo, ai, me deu outro negócio para te contar. Eu falei, o que foi, menina? Que eu esqueci daquilo, né? Uhum. Ela, não, eu agora sou tua irmã. Foi ali embaixo do edifício Balança, mas não cai. Eu encontrei com ela e eu estava com meu esposo, ela estava sozinha. E ela toda transformada, um linguajar todo, né? De crente. Aí eu falei assim, ela, sou tua irmã. Aí eu falei assim, tu quer me mostrar cartão de membro? Que cartão de membro? Eu quero te mostrar o maior presente que você me deu. Aí pega aquela Bíblia e me mostra com a data, fala assim, me amo. Aí as duas, eu comecei a chorar com ela, porque assim, eu queria falar de Jesus para ela, mas ela tinha um linguajar que eu me sentia mal, envergonhada. Ela falava mesmo para poder instigar a gente, contava coisas assim, né? Uhum. E a gente, como cristã, ficava tudo com vergonha, né, e tal. Mas eu amava aquela menina. E Deus tinha um projeto, hoje ela é uma pastora, né? Faz um trabalho maravilhoso. Então, são valores que você observa se você tiver o Espírito de Deus. Exato. Porque apesar daquela casca dela de falar um montão de palavrão, falar um montão de besteira, tinha um valor grande dentro daquela pessoa. E eu consegui me aproximar dela, eu iniciei um diálogo com ela, com poucas palavras, e dei o presente que foi a chave. Entendeu? Então, isso é saber ouvir. Exato. Isso é saber ouvir. Quantas outras, se eu fosse contar aqui, eu vou ficar 2, 3 programas te contando os testemunhos de pessoas que Deus me dava assim na corporação, entendeu? Então, isso é muito importante. Muito importante. Isso tudo é como que a tua calmaria. Você tem que ter a calma de você ver o que está por trás daquilo ali. A pessoa mascara. É um mecanismo de defesa que a pessoa tem. Na verdade, ela está carente de alguma coisa. Então, quando a gente entende isso, é muito maravilhoso. Eu estava falando aqui para o chefe daqui da onde eu estou, que eu faço um cuscuz de branco de tapioca, que é uma delícia. E eu consegui, tinha um comandante lá no QG, que ele não falava com ninguém.
Aí eu fiz em casa o cuscuz, eu levei para todo mundo e fui lá na sala dele, bati e falei assim, coronel, eu queria, trouxe um cuscuz aqui para os colegas, queria dar um pedacinho para o senhor. O senhor aceita? Um pedacinho está uma delícia. Aí ele pegou, aceitou. Candreva, quando foi no dia seguinte, o homem estava me ajudando a fazer o serviço. Aí ninguém entendeu. Me diga o que você fez com esse homem. Eu falei, gente, foi um cuscuz. Mas foi um cuscuz. Tu acredita nisso, Candreva? Uma pessoa... Você também faz as coisas com amor, e o gesto, né? O gesto, o homem só precisava de alguém se aproximar dele. Um pouco de carinho, com um pouco de... E fiz uma amizade tão linda com aquele homem. Depois eu fui para o hospital, ele precisava de mim no hospital, eu ajudava ele lá. Entendeu? Então, essas coisas que através de um gesto e o ouvir, às vezes você não vai só ouvir com palavras, você vai ouvir a linguagem do corpo da pessoa, que existe uma linguagem corporal também. Às vezes a pessoa é aquele homem durão, que não sei o que, parece um iceberg, parece que é um homem duro, mas ali dentro tem uma alma maravilhosa. Eu já tive experiências assim de homem que queria acabar com o mundo, mas eu chegava aí, com o meu jeito, eles falavam que a minha vozinha, né, os pessoal, me dizem, tem uma vozinha que ela consegue, ela tira até a roupa do corpo da pessoa, mas não é. É a ação do Espírito Santo na nossa calmaria. Isso é um dom também, entendeu? Então é maravilhoso. Então o projeto Ouvir, ele abre essas portas, né? Então você estuda um pouquinho o comportamento de cada um. Tem sido uma bênção. É um projeto comunitário. Uhum. Que legal, Mídia. Mídia, olha só, é tão gostoso a gente falar, né, de Deus, Jesus, da sua missão, que o tempo passa rápido demais. Passa rápido. Então, olha só, então vai ficar me devendo mais uma entrevista para a gente dar continuidade a esse papo, tá bom? Tá e ótimo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu vou deixar uma frase que é do nosso projeto. Essa frase diz assim: quem sabe ouvir, pensa melhor. E as suas atitudes são mais convincentes. É isso. Quer que eu repita? Quer que eu repita? Quero. Preste atenção. Quem sabe ouvir, pensa melhor. E as suas atitudes são mais convincentes. É verdade. Deixo para todos os ouvintes. E será um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Muito obrigada. Um beijo grande no seu coração, Midian. E olha, a gente tem que gravar, fazer nova... Temos que fazer outro programa o quanto antes, para dar continuidade a esse assunto e não deixar apenas no ar. A gente precisa falar mais sobre isso. Com certeza. Será um prazer para mim. Tá. Um beijo grande no seu coração para todos os nossos ouvintes. Até o nosso próximo Papo Cultural com Deise Candreva. Se não fosse Jesus, o que seria de